Olá, tudo bom com vocês? Love, Victor com certeza é uma das séries mais fofinhas da atualidade. A série chegou recentemente aí com a sua segunda temporada, que eu particularmente gostei muito mais do que a primeira. Tirando aquele final horroroso que eu fiquei revoltadíssima e eu quero, senhora Hulu, a terceira temporada na minha mesa agora. Eu preciso saber o que vai acontecer, gente. Eu não vou aguentar esperar tanto tempo. Então hoje eu vim aqui bater um papinho com vocês sobre todos os acontecimentos dessa temporada e, claro, falar sobre o final horroroso também. Então, se você ainda não assistiu, muito cuidado, porque esse vídeo está cheio de spoiler. Bora lá! Nessa temporada, nós vimos todas as consequências depois do Victor ter se assumido ali na primeira temporada. Então, com isso, eu já tive a minha primeira surpresa, que foi muito positiva, porque no decorrer da primeira temporada, eu tinha muito sentimento que a pessoa que teria mais dificuldade em aceitar o Victor era o seu pai. Ele tinha sim uma certa dificuldade em aceitar, mas ele não queria sentir aquilo, então ele começou a ir atrás de ajuda, tentar entender melhor esse mundo e tentar mesmo se desconstruir. Foi muito lindo toda essa trajetória e com isso a gente teve até mesmo, um episódio que teve a interação dele com o pai do Simon, que eu dei um berro quando ele apareceu. Eu até demorei aí uns 5 segundos para poder lembrar dele no filme e eu fiquei assim extremamente feliz com isso, de saber como estão os personagens, E já que o Victor tem uma interação com o Simon, por que não os seus pais também não terem essa interação? Na verdade, quem teve um processo muito conturbado de aceitação foi a mãe do Victor. E eu acho muito legal a série tocar nesses assuntos, porque Love, Victor é uma série que consegue falar de muitos assuntos importantes, muitos assuntos atuais, mas eu sinto que eles falam de uma forma mais tranquila, de uma forma mais leve, porque convenhamos, gente, a gente sabe muito bem que na vida real não é exatamente isso que acontece com todo mundo. Apesar das coisas já terem mudado e muito hoje em dia, ainda existem aqueles pais que não aceitam os filhos homossexuais. Existem muitos pais que expulsam de casa, que batem, sabe? Então a gente sabe que a coisa é mais séria na vida real para muita gente. Mas claro que também tem aquelas famílias que vão aceitar e tudo mais. E eu não julgo tanto a mãe do Victor e eu acho tão importante eles terem falado sobre isso, porque esse processo, gente, de desconstrução não é da noite pro dia de fato. Eu sei porque eu já passei por esse processo, eu sei muito bem como funciona e é difícil, gente, não é tão fácil, não é tão simples como parece. Isso requer muito conhecimento da pessoa, muito esforço, muita disposição para mudar. A pessoa tem que estar de fato aberta para mudança. E é exatamente isso que a série mostrou muito bem. O pai do Victor, ele teve uma abertura maior para mudar, enquanto a mãe dele ainda tinha aquela cabeça fechada. Só que aí, com o tempo, as coisas foram mudando e ela foi tendo aqueles estralinhos ali na mente dela, principalmente quando o padre ficava constantemente falando que o Victor ia pro inferno. Então a gente vai vendo essa desconstrução dela aos poucos, a gente vai vendo ali uma coisinha, outra coisinha ali que começava a incomodar ela, que ela já não concordava tanto assim. Esse processo é de fato você meio que desconstruir uma crença que você tem desde criança para uma coisa que você não acreditava, que você achava que era errado, só que aí você vai vendo que as coisas não são da forma que você aprendeu quando criança, quando adolescente, enfim. É claro que foi extremamente desconfortável ver todas aquelas cenas no começo, da mãe do Victor desconfortável perto do Benji. Ela não conseguia se referir como o namorado do Victor, ela sempre falava, você vai sair com seus amigos e tudo mais, mas eu sei que isso é extremamente real, que isso acontece em inúmeras famílias. Pra quem não sabe, eu sou de uma família conservadora, então eu vejo muita coisa, eu escuto muita coisa, eu já frequentei bastante a igreja quando eu era adolescente, então eu tinha uma certa crença que hoje em dia eu não tenho mais. Então assim, gente, é muito real, isso realmente acontece. E é triste pensar que na verdade nem todo mundo vai ter isso. Quando o Raheem conta na série que ele assumiu para os seus pais, ele acabou comentando que os pais dele já sabiam na verdade. Só que infelizmente muita gente não passa por isso. Como eu falei pra vocês, tem muita gente que é expulso de casa, tem gente que apanha, tem pai
pai que não aceita, que não abre a mente, que não tenta entender, que não tenta aceitar, simplesmente fala: você não é mais meu filho. Dá vontade de chorar. E sai de casa. É isso que acontece. A gente sabe que isso existe, então eu acho que é muito importante as séries hoje em dia falar sobre isso, sabe? E mostrar todos os lados. Eu fiquei extremamente emocionada com a trajetória da mãe do Victor nessa temporada e com o pai dele também. O pai dele tentando, sabe? Todo o processo da mãe dele também foi muito importante nessa temporada. No final, aquela conversa que ela tem com o Benji de finalmente aceitar, de finalmente entender, cara, me arrepiou demais. Eu comecei a ficar muito sentimental, né? Isso nem tava no roteiro, mas bora voltar a falar dessa temporada aqui, bola pra frente. Eu achei muito fofo o relacionamento do Victor e do Benji. Eu fiquei muito feliz de ver o Victor assim livre, sabe? E ele tava com uma vibe diferente nessa temporada. Ele tava de fato mais seguro, apesar de estar inseguro ainda em alguns momentos. Porém, eu senti falta nessa temporada de alguma história do Benji. Ele é um personagem que eu não sou tão apaixonada assim. Eu shippo muito o casal, né? Ele e o Victor, mas o Benji eu sinto às vezes que a série resume ele em apenas o interesse amoroso do Victor. Nessa temporada, por exemplo, eu não sinto que o personagem teve um plot tão interessante porque de fato ele ficou apenas como o namorado do Victor. Eu queria ver mais da história dele, eu queria ter um foco maior nele individualmente, não somente ali sempre na sombra do Victor. Eu sei que a série acaba focando mais na história do Victor de fato, mas eu queria que falassem mais sobre outros personagens em alguns momentos. Em relação ao Raheem, eu sei que é bem polêmico, mas eu me apaixonei pelo personagem, eu achei ele maravilhoso. Ele é extremamente cativante. No primeiro momento que o Raheem apareceu, eu falei, cara, é o amor da minha vida. Eu acho que ele fez total diferença aí nessa segunda temporada. Ele é engraçado, ele é fofo, a história dele é bacana, e eu acho que a amizade dos dois acabou acontecendo também de uma forma muito natural, então foi gostoso de assistir. Eu imagino que agora a galera esteja bem dividida entre Victor e Raheem versus Victor e Benji, mas eu honestamente falando, eu romanticamente falando, prefiro que o Victor fique com o Benji. Eu gosto da história deles, eu acho que tem que desenvolver um pouquinho mais, só que eu sou apaixonada pela amizade do Victor com o Raheem, e eu não sei, eu não sinto eles como um casal, eu gostaria que eles continuassem muito amigos. Só que aí no final dessa temporada, o Raheem, ele acaba se declarando pro Victor, falando que sim, não era só amizade, que tinha alguma coisa ali. O Victor depois, conversando com o Felix, ele também acaba assumindo que ele sentiu algo pelo Raheem, só que aí a gente acaba não sabendo quem o Victor escolheu, porque mais uma vez eles deixaram um grande mistério no final pra gente ficar aqui se contorcendo de tanto ódio. Eu achei muito injusto porque acabou mostrando todos os casais menos a escolha do Victor. Eu ainda acho que o Victor vai escolher o Benji sim, porque ele ama muito, os dois se amam muito, e eu acho que não teria tanta coerência assim ele acabar escolhendo o Raheem depois de todas as coisas que o Felix falou. Porém, né, amigos, depois de colocarem a separação do Felix com a Lake e mostrar como se a Pilar fosse o amor da vida do Felix, eu posso esperar qualquer coisa dessa série. E aí que eu já entro no assunto então, né? De onde que eles tiraram que o amor da vida do Felix é a Pilar? Me fala, gente, eu sou muito cadelinha do Felix com a Lake e eu amo esse casal desde a primeira temporada. Eu acho que eles roubaram a cena na primeira temporada, eles são incríveis, eles têm química, eles têm uma história que eu gosto muito. Nessa temporada a gente também tem toda a situação com a mãe dele, que eu achei muito interessante deles falarem. Eu achei bonitinho também no final ele agradecendo ela e tal. E aí a gente vê que a Pilar tá tendo um crush no Felix, mas eu achava que era só um crush mesmo. Eu acho que a série em nenhum momento deu indícios que ele também gostava dela, romanticamente falando. Então eu achei de fato muito incoerente. Eu sei que é um negócio adolescente e a série acaba mostrando justamente todos esses sentimentos de adolescente, que uma hora gosta de um, que outra hora gosta do outro, aí se apaixona fácil, desapega fácil também. Mas se a série tivesse mostrado pelo menos em algum episódio que ele tava tendo algum sentimento por ela também, eu acho
acho que eu teria aceitado um pouquinho melhor, ou nem tanto. Mas, por exemplo, o Victor e o Raheem, apesar de não shippar eles como um casal apenas, como amigos mesmo, eu acho que até que faria um pouco mais de sentido caso eles ficassem juntos em algum momento. A gente tem todo um episódio deles passando um dia juntos, deles se divertindo, deles cantando e tudo mais. Só que o Felix e a Pilar foi uma coisa muito jogada. Mostrava, sim, eles tendo alguma conversa ali, outra conversa aqui, ela apoiando ele, mas eu não achei nada demais. Nada a ponto dele querer ficar com ela e tratar como se ela fosse o amor da vida dele. Eu achei isso muito estranho, porque ele tava tendo um momento muito incrível com a Lake, teve essa conexão, teve essa coisa dele agradecer ela pelo que ela fez com a mãe dele, e aí de repente o cara vê um salgadinho e um bilhetinho e a Pilar é o amor da minha vida. Mano, que isso? Qual que é o sentido disso? Eu não entendi. Tanto que no momento que ele tá ali conversando com o Victor, ele fala assim, feche os seus olhos e comece a imaginar uma pessoa assim, assim, que você não pode viver sem e tal. E ele fala que já se decidiu, eu tinha plena certeza que ele tava indo atrás da Lake. E aí, quando ele foi atrás da Pilar, eu fiquei, que é isso? Que absurdo. Então, com certeza, eu estou em negação, gente. Eu não quero que isso aconteça, não shippo ele e a Pilar, não quero que aconteça, porque eu sou o time Lake. Porém, a parte positiva desse término, pelo menos eu acho, é que a série deu indícios que a Lake é bissexual e ela vai ficar com a Lucy. Sim, eu senti uma química entre as duas, sim, eu acho que pode ter um relacionamento surgindo aí, e eu acho muito interessante sim a série trabalhar essa história, porém eu ainda tenho uma dificuldade em aceitar a forma que aconteceu esse amor todo do Felix pela Pilar, porque eu lembro do começo do relacionamento dele com a Lake na primeira temporada e foi muito fofo, foi muito legal a forma que aconteceu. Eu acho que os dois têm muita química, então eu tô muito dividida. Ao mesmo tempo que eu quero que eles trabalhem nessa história da Lake ser bissexual, eu também quero que ela volte a ficar com ele, sabe? Em relação ao Andrew e a Mia, eu já esperava que eles ficassem juntos nessa temporada e eu curti até a história dela no decorrer aí desses episódios, mas não foi a história que me chamou mais atenção aí pra essa temporada, não. Fiquei bem triste no momento que o pai dela conta que ele vai se mudar sim, e toda a conversa que ela teve antes falando sobre o pai nunca escolher ela, e aí ele acabou provando que ela tinha razão, sabe? Então foi muito triste ele tomar essa decisão assim concreta sem antes conversar com ela sobre o que ele estava sentindo sobre isso. Tudo tem que ter diálogo, gente. Ele poderia falar, mas filha, não sei o que, eu não quero aceitar se você não quer, mas é uma boa oportunidade por isso, aquilo. E aí os dois conversarem, mas não, ele tomou a decisão assim concreta antes de conversar com ela direito e depois de falar pra ela que ele não ia aceitar, então foi bem complicado. Eu acho que pode vir aí uma história bem interessante, porque no final dessa temporada a gente vê ela indo atrás da mãe. Em relação ao Andrew, ele foi um personagem, eu acho, crucial para essa temporada. Todo o apoio que ele deu pro Victor, o momento que todos os jogadores pintam o cabelo de rosa, eu achei simplesmente sensacional. E eu me apaixonei pelo Andrew nessa segunda temporada. Eu não era a maior fã dele lá na primeira, mas nessa segunda ele tinha um brilho, ele tinha um negócio que eu amei. Mas enfim, né, eu gostei bastante dessa segunda temporada, não gostei tanto do final, eu achei o final muito estranho, eu acho que essa troca de casais, assim, de todos os casais aconteceu de uma forma muito rápida. Mas de uma maneira geral, eu acho que eles conseguiram explorar muitas coisas que não era possível explorar na primeira temporada, porque assim, nem todo mundo sabia a verdade sobre o Victor, então a série teve um grande crescimento nessa temporada e eu acho que eles estão se encaminhando para uma terceira temporada ainda melhor e ainda mais madura, pelo menos eu espero que isso aconteça. Mas o que eu acabei concluindo também nessa temporada é que eu estou destinada a me apaixonar por personagens chamados Raheem e com certeza vou sofrer, porque é isso, né? Sex Education acabou acontecendo a mesma coisa, tem um personagem lá que se chama Raheem, que ele teve um relacionamento com o Eric e eu shippava muito esses dois do fundo do meu coração, mas infelizmente
não é o casal que todo mundo gosta, né? Então fazer o quê? Mas e você aí? O que você achou dessa temporada? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a opinião de vocês, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like maroto aí que me ajuda aí muito. Se você quiser mais vídeo de Love, Victor, comenta bastante aqui embaixo, tá? É uma série que eu gosto muito, muito, muito mesmo, é a coisinha mais fofinha do mundo, mas eu acho que ela deveria ter pelo menos 2 temporadas em um ano, porque é muito tempo esperando pra ver quem tá atrás da porta. Gente, eu quero saber quem tá atrás da porta, quem o Victor escolheu. Eu quero saber. Bom, aproveita também e me siga nas redes sociais que estou sempre lá tentando falar com vocês, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!